A Guerra dos Camponeses durou de 1524 até 1525. Bem no meio da guerra, Lutero resolveu se casar. Incêndios e espadas varriam a Alemanha, mas em Wittenberg o assunto era o casamento de Martinho Lutero. Desde 1520, Lutero não se cansava de escrever cartas, pregar sermões, escrever livros e panfletos recomendando o casamento para sacerdotes, frades, monges, todo mundo, homens e mulheres. E finalmente, pouco antes de completar 42 anos, ele mesmo veio a se casar. O seu casamento consumou a sua ruptura com o papado e a destruição daquilo que ainda restava de sua vida monacal. Ele habitava o convento dos agostinianos de Wittenberg desde que abandonou o castelo de Wartburg. Mas naquele momento o castelo estava quase vazio, a não ser Lutero e 2 outros monges. Não demorou muito e no meio de tantos casamentos de sacerdotes e frades, começou um rumor de que Lutero se casaria. Lutero conhecia tais rumores e não via neles qualquer problema. Mas a sua cabeça estava longe do matrimônio, porque a sua vida corria perigo. Ele dizia que a qualquer momento poderia ser alcançado pela fogueira da Inquisição ou a espada de algum príncipe católico. Quando a Guerra dos Camponeses começou, chegou a pensar que encontraria a morte nas mãos de algum camponês irado. Mesmo assim, após a morte do eleitor Frederico em maio de 1525, ele começou a mudar de ideia. O sucessor de Frederico foi o seu irmão João da Saxônia, um aliado ainda mais explícito de Martinho Lutero. Nos últimos dias de abril de 1525, Martinho foi visitar seus pais em Mansfield e ali o pai dele, o Hans Luder, mostrou desejo de vê-lo casado e com filhos. Desde então, Martinho superou os dilemas e decidiu-se pelo casamento. A noiva se chamava Catarina de Bora. Nascera na Saxônia em 29 de janeiro de 1499. Ingressou no mosteiro cisterciense em outubro de 1515. Diante da pregação de Lutero contra os votos monásticos, um grupo de irmãos do mosteiro de Catarina escreveu para Lutero manifestando o desejo de deixar o mosteiro. Então, com a ajuda de algumas pessoas, 12 daquelas freiras saíram daquele mosteiro ao mesmo tempo. 3 delas foram recolhidas por parentes, as demais foram para Wittenberg. Dentre as fugitivas se encontrava Catarina. Lutero se esforçou pessoalmente para arrumar casamento para todas elas. Ele entendia que esta era a única maneira de dar àquelas mulheres alguma segurança. As estratégias para encontrar um esposo para Catarina, entretanto, não deram resultado nenhum. Até que ela, com 26 anos completos, órfã de pai e mãe, abandonada pelos seus 4 irmãos, chamou a atenção de Martinho Lutero. O casamento dos dois não foi planejado com muita antecedência. Na prática, a decisão foi tomada de forma rápida e abrupta. Poucas pessoas ficaram sabendo no momento do casamento ou na semana do casamento. A cerimônia teve lugar no mosteiro agostiniano, que seria transformado na casa do casal, já que toda a propriedade foi cedida a Lutero pelo novo príncipe eleitor. Alguns poucos dias depois, aconteceria a festa pública para comemorar o casamento que já tinha acontecido. Muitas pessoas chegaram a estranhar ver aquele professor nervoso transformado em um devoto marido. O próprio Lutero dizia que nos primeiros meses de casamento, ele sentia algumas coisas novas que em sua vida de celibatário nunca havia imaginado. Em uma de suas cartas, ele escreveu algo que parecia ser uma reclamação. Ele disse o seguinte: no primeiro ano de casamento, se tem uma estranha sensação. Sentado à mesa, pensa, antes comia só, agora estou acompanhado. Ao despertar na cama, vê junto de si um par de tranças que antes não via. Logo as mulheres trazem ao marido, mesmo estando ocupado, muitas questões estranhas, como a minha Catarina, que quando eu me punha a estudar seriamente, vinha sentar-se a meu lado e me interrogava: Senhor doutor, o duque é irmão do marquês? E o alvoroço da casa? Quando era um monastério habitado por mais de 40 frades, reinava o silêncio propício à oração. Mas agora o rumor e o estrepido das visitas e dos hóspedes e a correria das crianças, que não tardarão em vir, se alegra a minha vida
também perturba o estudo. De qualquer forma, apesar dos estranhamentos iniciais, o casamento com Catarina resultará em um matrimônio tranquilo, fundado no ajuntamento de duas pessoas em recíproca necessidade. Lutero era desordenado, pouco preocupado com os negócios domésticos. Antes de casar-se, usava a cama o ano inteiro sem arrumá-la até apodrecer com o suor. Catarina passou a consertar as roupas, fazer a cama, limpar o chão, arrumar os móveis, cuidar do jardim e alimentar os animais. Mais do que isso, ela era a gerente daquele lar, a imperatriz de um pequeno império, onde mandava e dava ordens para o marido, os filhos, os hóspedes que frequentavam seus domínios. Toda a administração econômica daquele reino familiar ficava por conta dela, que administrava o dinheiro que Lutero recebia das aulas na universidade e as ajudas financeiras que chegavam eventualmente do eleitor. Lutero e Catarina terão 6 filhos, 3 meninos, 3 meninas. No dia 7 de junho de 1526, nasceu João. Lutero o chamava de Joanito. Ele estudará direito em Wittenberg e chegou a ser conselheiro do príncipe na chancelaria de Weimar. No dia 10 de dezembro de 1527, nasceu a primeira menina, a Isabel, mas esta morreu pouco antes de completar 8 meses. Em maio de 1529, nasceu a Madalena, a quem Lutero amará eternamente, mas não conseguirá também sobreviver à adolescência, pois morreu em 1542, com 13 anos apenas. O quarto filho nasceu em 1531 e recebeu o mesmo nome do pai, era Martim. Ele estudou teologia, mas era de saúde muito frágil, não exerceu qualquer cargo eclesiástico. Chegou a se casar com a filha do burgomestre de Wittenberg, mas morreu pouco depois sem deixar filho nenhum. Em 1533, nasceu mais um menino, que recebeu o nome de Paulo, em honra do apóstolo Paulo. Ele estudou medicina, obteve uma cátedra em Jena e de lá se dirigiu a Weimar, Gotha, onde ele foi médico do príncipe eleitor, o João da Saxônia. Foi chamado em 1568 a Berlim para ser médico do eleitor Joaquim II de Brandeburgo. Depois passou a trabalhar para outros eleitores, o da Saxônia e o de Dresde. Casou-se em 1554 com uma jovem com quem teve 6 filhos, morrendo em 1593. A última filha do casal nasceu em 1534 e era a Margarida. Com estes 2 últimos filhos, Margarida e Paulo, Lutero alcançou uma longa descendência que chega até os dias atuais.